Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Michele e hoje nós vamos ler a Bíblia juntos. Nós vamos ler o livro de Gálatas. Vamos iniciar a leitura hoje, lendo os capítulos 1 e 2. Vamos começar? Aqui já no começo do capítulo 1, ele já começa a falar do Senhor Jesus. Olha só. Jesus Cristo morreu por nossos pecados como fora planejado por Deus, nosso Pai, e nos resgatou deste mundo mau em que vivemos. A Deus toda a glória para todo sempre. Amém. Estou admirado de que vocês tão depressa estejam desviando-se daquele que pela graça de Cristo chamou vocês. E agora já estão seguindo outro evangelho. Olha só, já começa aqui uma exortação aos Gálatas. Porque não existe outro evangelho, a não ser aquele que nós proclamamos. O que ocorre é que vocês estão sendo enganados por aqueles que torcem e mudam a verdade concernente ao evangelho de Cristo. Que as maldições de Deus caiam sobre qualquer um, incluindo eu mesmo, que pregar qualquer outro evangelho além daquele a respeito do qual lhe falamos. Sim, mesmo se um anjo vier do céu e pregar outro evangelho, que seja maldito para sempre. Viu como é sério? Digo e repito, se alguém anunciar qualquer outro evangelho diferente daquele que vocês acolheram, que seja amaldiçoado. Vejam que não estou procurando agradar a homens, estou buscando agradar a Deus. Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não poderia ser servo de Cristo. Irmãos, afirmo solenemente que o evangelho que eu anuncio não está baseado em mera fantasia ou sonho dos homens. Minha mensagem não vem de forma alguma, e sim eu a recebi do próprio Jesus Cristo, que me instruiu sobre o que dizer. Vocês sabem como eu era quando seguia a religião judaica, como perseguia sem misericórdia a igreja de Deus, fazendo de tudo para me livrar deles todos. Fui um dos judeus mais religiosos da minha idade e procurava tão rigidamente quanto possível seguir todas as tradições dos meus antepassados. Antes mesmo de eu nascer, Deus tinha me escolhido para ser dele, chamando-me por sua graça. Assim ele resolveu revelar o seu Filho em mim, a fim de que eu pudesse anunciá-lo aos gentios. Quando tudo isso me aconteceu, não fui discuti-lo com nenhuma pessoa. Também não fui a Jerusalém para trocar ideias com aqueles que eram apóstolos antes de mim. Pelo contrário, fui para os desertos da Arábia e depois voltei à cidade de Damasco. Depois de 3 anos, fui até Jerusalém para uma visita a Pedro, pessoalmente, permanecendo com ele 15 dias. Não vi nenhum outro apóstolo a não ser Tiago, irmão do nosso Senhor. Ouçam o que estou dizendo, pois lhes falo isso na própria presença de Deus. Foi exatamente isso que aconteceu. Não estou mentindo. Então, depois dessa visita, fui para as regiões da Síria e da Cilícia. Entretanto, as igrejas da Judéia nem ao menos sabiam quem eu era. Tudo quanto sabiam era o que ouviam o povo dizer. O nosso antigo inimigo, que nos perseguia, agora está anunciando a fé que ele antes tentava destruir. E davam glória a Deus por minha causa. Olha só esse capítulo, pessoal. Então Paulo descreve aqui, né? Sempre vejo Paulo, nas leituras que nós fazemos aqui, sempre vendo Paulo tendo que testificar, né? Da sua integridade. E também defender a integridade do Evangelho de Cristo.
anunciando que o correto é o evangelho verdadeiro, que é o evangelho de Cristo. Então temos que sempre nos certificar do lugar onde estamos, aquilo que está sendo anunciado aos nossos ouvidos, se está sendo coerente ao que está escrito nas Escrituras. A Bíblia fala em um outro trecho que é para a gente examinar as Escrituras para nós não sermos enganados. E Paulo está advertindo isso aqui também. Aqui no capítulo 2, ele continua falando, olha só. Então, depois de 14 anos, voltei novamente a Jerusalém, dessa vez com Barnabé e Tito, também foi junto. Fui até lá devido a ordens expressas de Deus, para falar com os irmãos a respeito do evangelho que eu estava anunciando aos gentios. Falei particularmente aos líderes da igreja, para que todos eles estendessem claramente aquilo que eu estava ensinando. Eu não queria que o trabalho que estava fazendo fosse um trabalho perdido. E eles concordaram, nem ao menos exigiram que Tito, meu companheiro, se circuncidasse, embora ele fosse grego. Essa questão não teria surgido se não fosse por alguns que se diziam irmãos, na realidade falsos irmãos, que se infiltraram em nosso meio para nos espionar e ver que espécie de liberdade gozávamos em Cristo Jesus. Eles procuravam fazer com que nos tornássemos escravos novamente. Assim, não prestamos atenção a eles, nem por um momento, pois queríamos que o verdadeiro evangelho permanecesse com vocês. E os grandes líderes da igreja que estavam presentes lá, nada tiveram a acrescentar àquilo que eu anunciava. Aliás, o fato de serem eles grandes líderes não fez diferença nenhuma para mim, pois todos somos iguais diante de Deus. Eles viram como Deus tinha me usado tão extraordinariamente para ganhar os incircuncisos, tal como Pedro havia sido grandemente abençoado em sua pregação aos circuncisos. Pois pelo poder de Deus, Pedro foi usado como apóstolo aos circuncisos, assim como eu fui feito apóstolo para anunciar o evangelho aos gentios. E quando Pedro, Tiago e João, reconhecidos como colunas, porque o mesmo Deus a cada um de nós concedeu dons especiais, estenderam a mão direita a mim e a Barnabé, encorajaram-nos a continuar a nossa pregação aos gentios, enquanto eles prosseguiram sua obra com os judeus. A única coisa sugerida por eles foi que deveríamos sempre nos lembrar de ajudar os pobres, o que tenho procurado fazer. Contudo, quando Pedro veio a Antioquia, tive de me opor publicamente a ele, falando bem duro contra o que ele andava fazendo, por sua atitude condenável. Porque quando ele chegou lá, no princípio comia com os gentios, mas depois, quando chegaram alguns judeus comigo, amigos de Tiago, ele não queria mais comer com os gentios, porque estava com medo daquilo que diriam os que eram da circuncisão. E depois, todos os outros judeus, e até mesmo Barnabé, seguiram o exemplo de Pedro nessa hipocrisia. Quando vi o que estava acontecendo, que eles não estavam sendo sinceros quanto àquilo em que realmente criam, e não estavam seguindo a verdade do Evangelho, eu disse a Pedro, diante de todos os outros: embora seja você judeu de nascimento, não está vivendo como judeu, e sim como gentil.
Então, por que de uma hora para outra está obrigando esses gentios a viverem como judeus? Gente, peraí. Agora sim, consegui entender. Pedro estava aplicando a lei judaica aos novos convertidos. E aí, quando Paulo viu isso, o repreendeu. Porque aqui ele estava... eu estava lendo e estava ficando meio confuso a leitura. E aí ele começa ele tá discorrendo aqui o argumento, né? É um argumento válido, claro, mas ele tá discorrendo a argumentação bem detalhada. Só que a gente começa a ler, a gente fica meio confuso, né? Mas depois aqui você consegue entender, porque ele fala assim, ó, mas que sucederia se confiássemos em Cristo para sermos justificados e depois víssemos que somos pecadores. Seria Cristo então ministro do pecado? De forma alguma. Claro que não. Pelo contrário, estamos em pecado se começarmos a edificar aquilo que já derrubamos uma vez, porque quanto à lei, estou morto para a lei, a fim de viver para Deus. Que a gente morreu para a lei e nasceu para a graça, né? Por causa da obra de Jesus. E aí ele fala: eu já fui crucificado com Cristo, né? Já estou crucificado com Cristo. Eu próprio não vivo mais, e sim é Cristo quem vive em mim. E a vida genuína que tenho agora dentro deste corpo é resultado da minha fé no Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não sou daqueles que consideram sem sentido a graça de Deus. Quem considera sem sentido a graça de Deus? Todos aqueles que vivem em religiões pagãs. E ele estava contestando aqui nesse texto que eu estava lendo o quê? A lei judaica. Porque Paulo estava... Pedro estava conduzindo as pessoas ao judaísmo, né? Os judeus, aqui, ó. Aí ele fala aqui assim, ó. Por que você está obrigando esses gentios a viverem como judeus? Como se eles tivessem que cumprir a lei judaica. E não tem que cumprir. Pedro estava confuso, né? Pedro estava passando por uma confusão, coitado. E aí ele foi quebrando isso aqui, né? Ele foi quebrando, ele foi argumentando, e ele foi quebrando isso para que os olhos de Pedro fossem abertos, né? Porque Pedro já era conhecedor, Pedro andou com Jesus, né? E aí os olhos de Pedro precisaram ser abertos, que tinham sido fechados novamente para o engano. Se pudéssemos ser justificados pela guarda das leis judaicas, então não haveria nenhuma necessidade de Cristo morrer. Ele fecha assim o capítulo. Então é isso, gente. Não há necessidade de guardar as leis. Não há. As leis servem para serem consultadas. Para quê, Michele? Para que você analise o seu caráter. Mas nós fomos crucificados com Cristo. Não vivemos mais nós mesmos, mas sim Cristo vive em nós. E essa é a nossa realidade. Nós vivemos no tempo da graça de Deus. É completamente diferente. Eu espero que você tenha sentido mais Deus pertinho de você, como eu senti. Espero que você tenha entendido assim como eu entendi. Eu espero que você tenha aprendido mais da Bíblia, como eu aprendi. Muito obrigado por você estar aqui comigo.
É muito bom ler a Bíblia com você e eu te vejo no próximo vídeo. Vamos continuar lendo. Nós começamos esse livro hoje e nós vamos até o fim. Até mais. Tchau, tchau.